O que aconteceria com o seu corpo se você decidisse nunca mais dormir? E eu não tô falando de ficar 2 ou 3 dias acordado, eu tô falando de tentar literalmente não dormir mais. Aqui eu já posso dar uma espécie de spoiler paradoxal. Se você tentar não dormir mais, uma hora você vai acabar dormindo pra sempre. Se é que você me entende. Mas pra gente compreender as consequências de não pregar mais o olho, a gente precisa saber por que é tão importante dormir. Se a gente pensar no corpo humano como uma máquina, a hora do sono é hora de recarregar a bateria. Como você faz todos os dias com o seu celular, por exemplo. Isso é fundamental para manter essa máquina funcionando perfeitamente, com todas as engrenagens reguladas entre si. Ou seja, o sono é necessário para garantir o equilíbrio da nossa parte física, metabólica, imunológica e até psicológica. Uma boa noite de sono nos ajuda a reduzir o estresse, aumentar a concentração, manter um peso saudável e faz bem para nossa memória, para o nosso humor e para nossa aparência. Por isso tudo, dormir a quantidade correta de horas todas as noites é extremamente importante. É por isso que eu tô todo acabado. Qual que é essa quantidade de horas? Se você é inimigo do sono, esse vídeo foi feito para você. E essa camiseta aqui com a fórmula da cafeína também, que faz parte da nova coleção da Loz. Vocês têm 15% de desconto em tudo no site se usarem o cupom literalmente Ciência inimigo Todo Dia. da... É só clicar aqui no link da descrição ou do comentário fixado. Inimigo lá. Mas voltando ao vídeo, você já deve ter ouvido falar que todo mundo precisa dormir 8 horas por dia, certo? Mas não é bem assim. Esse cálculo depende de uma série de fatores, entre eles, por exemplo, a idade da pessoa. Para um adulto, de fato, algo entre 7 e 8 horas de sono de qualidade pode ser uma boa medida. Mas para adolescentes, por exemplo, o recomendado é de 8 a 10 horas. Pode mostrar esse vídeo para sua mãe, você me deve essa. Já no caso das crianças, a quantidade de horas diárias de sono pode chegar a 13. E pros bebês, especialistas recomendam até 16 horas de sono todos os dias. Eu tenho muita saudade dessa época. Mas nem sempre a gente consegue dormir todo o tempo necessário. Na média, o brasileiro até que dorme bastante. Um estudo recente mostrou que o nosso sono dura, em média, 7 horas e 48 minutos. O problema é que 20% das pessoas dormem menos do que as 7 horas mínimas recomendadas para os adultos. Ou seja, tem tanta gente dormindo bastante que essa média acaba indo pra cima. E conta pra mim aqui nos comentários quantas horas você dorme por noite. Ih, filho. Se é 3, é muita coisa. 3 horas tá ótimo. Mas quais são os problemas que podem afetar o sono das pessoas? O que faz uma pessoa, por exemplo, dormir muito menos do que o necessário? É claro que em alguns casos é literalmente a falta de tempo. A rotina puxada com trabalho, estudo, longas horas no transporte público pra lá e pra cá, além da necessidade de chegar em casa e cuidar da família. Isso tudo pode fazer com que simplesmente não sobre tempo pra pessoa dormir o quanto ela precisa. Mas em outros casos existem doenças que podem afetar o nosso sono. Algumas delas fazem a pessoa até dormir demais. É o caso da narcolepsia, um distúrbio que provoca sonolência excessiva durante o dia, mesmo quando a pessoa já dormiu super bem a noite inteira. Ela é causada por uma alteração no equilíbrio de algumas substâncias químicas no nosso cérebro. E como consequência, você pode estar de boa conversando com alguém, andando de ônibus ou fazendo qualquer outra coisa, quando do nada chega um sono arrebatador que pula a fase inicial de ondas lentas e vai direto pro sono REM, que numa situação normal demora até horas para ser atingida. É algo tão pesado que pode provocar até cataplexia, que é a perda repentina da força muscular, fazendo a pessoa desabar no chão. Inclusive o nome é cataplexia porque faz a pessoa do nada no chão. Tô brincando, não é por isso. Ou será que é? Não é. Outro problema misterioso que afeta o sono de algumas pessoas é o famoso sonambulismo. É aquele distúrbio que acontece quando uma pessoa está dormindo, mas mesmo assim consegue desempenhar atividades motoras como caminhar, comer e até, em alguns casos, falar. Você com certeza já viu em um filme um personagem vagando com os braços estendidos como se ele fosse um zumbi. Na vida real, eu sinto decepcionar, não é bem assim. A pessoa costuma andar normalmente, inclusive de olhos abertos, com uma expressão neutra e o olhar meio distante. As causas ainda não são totalmente conhecidas. O que a gente sabe é que isso é bem mais comum na infância e também em homens. Em adultos, o sonambulismo costuma estar associado a depressão, cansaço, estresse, ansiedade, febre ou a utilização de álcool, drogas e alguns medicamentos. De maneira geral, a pessoa volta a dormir sozinha, mas o sonambulismo pode ser perigoso se a pessoa bater em obstáculos e se machucar. Então, além de ser bem assustador para quem tá acordado, sempre vale procurar tratamento se o seu caso for sonambulismo. E por falar em problemas assustadores, você já ouviu falar na paralisia do sono? Ou quem sabe já sofreu com ela?
É uma sensação desesperadora que Já pode uma acontecer vez, quando a velho. gente tá prestes a acordar. Porra, Na verdade, a já nossa mente já está ativa, mas Há o muito nosso tempo já. corpo ainda está adormecido. E com isso a gente tem consciência de que está acordado, mas simplesmente não consegue se mexer. É como se a gente tivesse de alguma forma preso no nosso próprio sono, incapaz de despertar. E por sorte, isso dura no máximo alguns segundos ou poucos minutos. Mas talvez a doença mais assustadora ligada ao sono seja um tipo extremamente raro de insônia. É a IFF, ou insônia familiar fatal. Familiar porque é uma doença hereditária, ou seja, ela atinge os descendentes de uma mesma família. Mas ela é realmente muito rara. Só cerca de 70 famílias no mundo foram diagnosticadas. Vale. E fatal porque, bom, é um tipo de insônia tão grave que leva a pessoa à morte. E tudo acontece por causa de uma mutação genética que começa a se manifestar durante a vida adulta. Quem tem IFF passa a ter dificuldade de dormir e rapidamente começa a apresentar confusão mental, movimentos descoordenados, alucinações e em questão de meses ou poucos anos, a pessoa morre. Mas como eu falei, essa é uma condição muito, mas muito rara. Então não entra na neura de achar que você tem essa doença, só porque você viu um vídeo no YouTube. De qualquer forma, se você sofre com qualquer sintoma que atrapalhe o seu sono, é sempre importante procurar ajuda médica. Agora, tudo que eu trouxe até aqui foram exemplos de como o sono pode ser afetado por problemas de saúde. Mas e se alguém simplesmente optar por bagunçar o próprio sono de propósito? Surpreendentemente, algumas pessoas se voluntariaram para testes investigando essa questão. Um teste famoso que nos ajudou a entender os efeitos da desregulação do sono foi o experimento da caverna do geólogo francês Michel Siffre. Ele passou 60 dias isolado no breu total nos Alpes franceses, para estudar como o corpo dele reagiria à completa escuridão. Será que se não tiver acesso à luz do sol, o corpo humano continua funcionando em ciclos perfeitos de 24 horas em sincronia exata com a rotação da Terra? E a resposta que eles descobriram é que não. A janela em que ele passou acordado entre os dois períodos de sono variou de 6 até 40 horas. Quer dizer, o relógio biológico ficou completamente alterado. Tanto que ele saiu da caverna jurando que ainda era dia 20 de agosto, mas na verdade já era 14 de setembro. O mesmo teste aconteceu, só que com um grupo de 15 pessoas alguns anos atrás. E o resultado foi bem parecido. Os voluntários estimaram que tinham ficado 30 dias numa caverna, mas na verdade eles tinham ficado 40. Isso prova que, sem a luz do sol e a escuridão natural da noite, nosso corpo modifica totalmente a noção do tempo. Mas e como ele reagiria à falta de sono? Ou seja, retomando a pergunta do início do vídeo, o que acontece se você simplesmente nunca mais dormir? Quando se passarem 18 horas desde que você acordou pela última vez, os seus reflexos motores começam a ser prejudicados. O efeito é parecido com o de estar levemente embriagado. Mais precisamente, algo em torno de 0,05% de álcool no sangue. Pouquinho. Depois de 24 horas acordado, é como se essa taxa já dobrasse. Nosso tempo de reação se torna o equivalente ao de ter 0,1% de álcool no sangue. Por isso, dirigir com sono pode ser tão perigoso quanto dirigir embriagado. E ao longo do segundo dia acordado, o nosso cérebro entra numa espécie de modo de economia de energia, igual o nosso celular quando a bateria está acabando. Com isso, ele começa a alterar os seus padrões de atividade. Por isso, nosso comportamento pode ficar mais impulsivo e até mais agressivo. A essa altura também é possível que a gente dê mini cochilo sem perceber, de apenas alguns segundos. E isso pode ser extremamente perigoso se você estiver andando na rua ou dirigindo. Com 48 horas acordado, o corpo deixa de metabolizar 40 horas glicose já adequadamente. Lembra daquelas aulas de biologia na escola? Então, para fazer qualquer atividade, nosso cérebro gasta energia que é carregada por uma molécula chamada ATP. Com a quebra dessa molécula, sobra uma outra substância chamada adenosina, que induz o sono. Então, nosso cérebro detecta o excesso de adenosina e envia um sinal para o nosso corpo descansar. Se a gente não obedece a esse alerta, o nosso organismo sente necessidade de repor a glicose. Por isso, depois de tanto tempo sem dormir, pode vir uma vontade insaciável de comer um docinho. A partir do terceiro dia sem dormir, a situação vai ficando mais crítica. A simples luz do dia já causa irritação nos olhos que ficam extremamente sensíveis. No quarto dia, a pessoa pode começar a ter alucinações e apresentar um quadro de psicose. Existem relatos de gente que entrou num estado de paranoia tão profunda que começou até a duvidar da própria identidade. E de 5 dias em diante, é até difícil de dizer o que pode acontecer. Isso porque são pouquíssimas as pessoas que já conseguiram ficar tanto tempo sem dormir. Mas embora seja muito raro, existem exemplos impressionantes de gente que ficou até o dobro desse tempo. Na verdade, o recorde mundial de mais tempo sem dormir é de 264 horas, o que dá 11 dias acordado.
Foi o caso do estudante americano Randy Gardner, que até hoje relata sequelas desse experimento, como por exemplo uma insônia incurável. Aliás, os riscos de ficar tanto tempo acordado são tão grandes que o Guinness eliminou essa categoria do livro dos recordes. E existem até histórias de pessoas que tenham morrido depois de virar muitas noites em claro. Foi o caso do torcedor chinês que, alguns anos atrás, tentou assistir todos os jogos da Eurocopa ao longo de semanas consecutivas, durante as madrugadas, e teve como suposta causa da morte a privação do sono somada ao consumo excessivo de álcool e de tabaco. Tudo isso ajuda a provar a importância de boas noites de sono para nossa saúde. Tanto é que um dos maiores especialistas do mundo nesse assunto, o neurocientista de Harvard, Matthew Walker, diz que o nosso sono é o nosso superpoder. De acordo com ele, quanto mais a gente dorme, mais a gente vive. Mas tem que ser um sono de qualidade. Se você dorme bastante, mas um sono pobre em qualidade, não adianta. Por isso ele dá 6 dicas fundamentais que eu vou contar agora pra você. A primeira é a regularidade. Tentar dormir e acordar sempre na mesma hora, tanto nos dias úteis quanto nos fins de semana. Pro nosso cérebro se acostumar com esse padrão. Uma dica é colocar um alarme não só pra acordar, mas também pra dormir. A segunda dica é a temperatura. O ideal é que na hora de dormir o seu quarto não esteja nem muito quente, nem muito frio. Walker recomenda uma temperatura de aproximadamente 18 graus Celsius. O terceiro ponto é a escuridão. Desligue as telas na hora de deitar. E tenha uma cortina que deixe o ambiente bem escuro quando for dormir. Se você achar melhor, então use uma máscara de dormir. O importante é que não haja claridade na hora do sono. Em quarto lugar, é importante sair da cama pouco depois de acordar, sem ficar enrolando muito tempo. Isso porque, segundo Walker, o nosso cérebro precisa associar que a cama é o lugar de dormir. Assim, quando você se deitar nela de noite, vai ser mais fácil de pegar no sono. A quinta dica é evitar álcool e cafeína já a partir do fim da tarde. O pesquisador diz que essas substâncias são inimigas no nosso descanso e devem ser cortadas para o nosso corpo poder descansar adequadamente. E por fim, é preciso criar uma rotina de relaxamento. Ou seja, não adianta a gente achar que depois de um dia super agitado é só se jogar na cama e tentar dormir. O nosso cérebro não funciona como um interruptor, que pode ser ligado e desligado de uma hora para outra. O processo de dormir se assemelha mais ao pouso de um avião. Ele tem que acontecer com calma, aos poucos, e da maneira mais suave possível. É por isso que tantas pessoas falam em higiene do sono, que nada mais é do que uma série de boas práticas, como as que eu acabei de citar, que influenciam positivamente no seu sono. Seguindo esses passos, você tem tudo para melhorar suas noites de sono. São medidas simples, mas que vão aumentar a qualidade de décadas da sua vida. Isso não é força de expressão. Afinal, se a gente dorme durante cerca de 8 das 24 horas do dia, isso quer dizer que nós dormimos durante 1/3 dos nossos dias e também das nossas vidas. Uma pessoa que vive até os 80 anos, por exemplo, vai passar quase 30 anos dormindo. Mas não pense que isso é um desperdício de tempo. Muito pelo contrário, é graças às noites de sono bem dormidas que você vai ter disposição para viver uma vida saudável, feliz e com muita energia. Por isso, muito obrigado, até a próxima e uma boa noite. Por isso que eu tô todo ferrado, filho. Eu não durmo. Se eu durmo 4 horas é muito, filho. É muito. Vamos ver um bom aqui. Outro no caso, né? É tudo bom, né? No caso. Mas o que me interessa. O pior erro de software da história. Que isso? O nosso próprio planeta ainda é um mistério para todos nós. A gente pode até achar que já conhece todos os cantos da Terra, mas a verdade é que a humanidade está muito longe de alcançar esse feito. A maior parte da nossa casa nunca foi explorada, nem sequer mapeada. E o motivo para toda essa incógnita está embaixo da água. É que apesar de o ser humano já ter pisado em praticamente todos os pontos de terra firme que existem no planeta, a maior parte dele está submersa. Mais de 70% da superfície da Terra é composta por oceanos e a maior parte deles permanece inexplorada até hoje. E com isso, até a vida embaixo da água é cheia de dúvidas para todos nós. Cientistas acreditam que existem mais de 2 milhões de espécies diferentes vivendo no mar, sendo que mais de 90% delas ainda não foram nem sequer descritas pela ciência. Pois é, nós vivemos cercados em um mar de incerteza
cinzas, ilhados em meio ao desconhecido e porra, é muito afundados na bicho. nossa própria ignorância sobre o mundo ao nosso redor. Verdade. Vocês já pararam pra pensar que quando vocês entram no mar, tipo na praia, vocês não sabem o que tem embaixo d'água? William Shakespeare dizia que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia possa imaginar. Mas, meu amigo, pode ter certeza que embaixo da superfície existem ainda muito mais segredos. E isso porque os oceanos são bem mais profundos do que a gente é capaz de conceber. São verdadeiros abismos. E muitos deles nos assustam só de tentar imaginar. E esse medo, inclusive, tem nome. Se chama talassofobia. Então, se você é talassofóbico, aqui fica o alerta de gatilho no vídeo. Feito esse aviso, tipo, é hora de a gente mergulhar. Um pouquinho. Só antes do mergulho, é melhor você se preparar. Explorar um ambiente novo como o fundo dos oceanos é muito parecido com começar a aprender uma habilidade nova. No começo você não faz ideia do desconhecido, mas depois começa a descobrir um mundo novo que vale a pena ser investigado. E eu digo isso porque a Alura está com 15% de desconto para quem assiste o Ciência Todo Dia. A Alura é a maior escola online de tecnologia e são mais de 1.400 cursos que você pode fazer com uma única assinatura. Então escolhe algum curso de algo que você gostaria muito de aprender, mas nunca tirou tempo para aprender. Eu recomendo qualquer um que você mais se interesse da Escola de Inteligência Artificial. Ó, os cursos, vale a pena. Agora, de volta ao vídeo, é hora de mergulhar. O quão profundo é o oceano? Vamos supor que você queira conhecer o mundo submarino com os seus próprios olhos. Ao entrar no mar andando, uma profundidade de 2 metros já é o suficiente para você não conseguir mais encostar os pés no chão. Então você precisa começar a mergulhar. Nos primeiros metros, quanto dá você pra fazer isso sem equipamentos, mas logo você vai precisar de um cilindro de oxigênio. Mesmo assim, não dá para descer muito. De acordo com a Associação Profissional dos Instrutores de Mergulho, por questões quanto mais de fundo a pressão vai... a profundidade máxima permitida para o mergulho recreativo é de 40 metros. Mas como você está seguro na sua casa e isso é só uma simulação, vamos continuar descendo. Nessa profundidade, a estátua do Cristo Redentor já estaria totalmente submersa. Nos 90 metros, é a Estátua da Liberdade que está completamente debaixo da água. Até os 100 metros, a luz do sol costuma chegar sem tanta dificuldade, mas daí em diante você aos poucos começa a ser envolto pela escuridão. Mesmo assim, já houve quem nadasse abaixo disso. O recorde mundial de mergulho é de pouco mais de 300 metros, o que dá aproximadamente o tamanho da Torre Eiffel, só que embaixo da água. Descendo mais um pouco, a faixa de 400 metros é a que um submarino militar costuma operar. E eu te adianto que a gente não desceu nem 5% do caminho para baixo. Nós chegamos então aos 500 metros. A iluminação continua diminuindo, até que o último raio de luz fica para trás, e chega um ponto em que não há absolutamente mais nada que você possa enxergar. 1 quilômetro abaixo da superfície e só existem trevas. Mesmo de olhos bem abertos, tudo está preto ao seu redor. A profundidade nesse ponto já é maior do que o prédio mais alto construído pelo ser humano. E mesmo assim, nós não chegamos nem a 10% da profundidade que nos espera. Daqui para baixo, adentramos o chamado Oceano Profundo. Por isso, essa região, a partir de 1000 metros, é conhecida como Zona Bate-Pelágica, que vem da palavra bates, que significa profundo em grego. Nessa zona, ainda bem que você não está enxergando nada, porque é justamente aqui que começam a aparecer alguns animais bem horríveis. Inclusive o peixe-bolha, que é considerado o animal mais feio do mundo. E tem também bichos gigantes, feio, tipo a lula colossal, que pode ultrapassar até os 15 metros de comprimento. Mas além de estar no escuro, não, deve ter você muito está bicho sinistro, velho. A temperatura nessa zona é de cerca de 4 graus, se bem que esse é o menor dos problemas, porque você na verdade já estaria morto com a pressão de mais de 5.000 PSI, que é o equivalente ao peso de a pressão, em cada polegada do seu corpo. Aliás, a pressão é o maior obstáculo para a exploração submarina. E nessa região, especificamente, ela é um problema tão grande que foi por aqui que aconteceu a tragédia do submersível Titã, que é aquele do pessoal que queria ver os destroços do Titanic. Inclusive, os restos do navio mais famoso do mundo estão na casa dos 3.000 metros de profundidade. Já aos 4.000 metros, a gente chega na zona abissal. É a região dos animais bizarros, tipo o famoso Melanocetus johnsoni. Você pode não estar ligando o nome ao peixe, mas ele já fez até participação no cinema. É aquele peixe-lâmpada que aparece no Procurando Nemo. Isso. Essa espécie desenvolveu a bioluminescência para atrair suas presas em meio à escuridão. E por fim, nós chegamos na zona adopelágica. O nome vem de Hades, que é o deus grego do mundo inferior e dos mortos. É um nome nada convidativo,
Já dá uma boa pista de como que é a vibe aqui embaixo. E essa parte representa toda a metade de baixo do oceano, que vai dos 6.000 metros até o ponto mais profundo da Terra, a Fossa das Marianas, que fica no Oceano Pacífico a cerca de 11.000 metros da superfície. E isso é mais do que a altitude do Monte Everest, com seus quase 9.000 metros. Ou seja, a Terra é mais profunda do que ela é alta. Obviamente, a Fossa das Marianas é extremamente difícil de se alcançar, mas seres humanos já conseguiram chegar lá algumas vezes. A história dessa conquista começa alguns milhares de anos atrás, com os estudos de Arquimedes sobre o empuxo, que é aquela força que puxa para cima os corpos que estão imersos em um líquido. Pesquisadores que sempre tiveram o sonho de explorar um mundo embaixo da água se basearam nesses estudos para desenvolver alguma forma de criar uma máquina capaz de nos levar para o mundo subaquático e nos trazer de volta à superfície em segurança. Isso é muito importante. Até o Leonardo da Vinci chegou a propor um protótipo dos primeiros submarinos, mas eles só começaram a sair do papel um século depois. Nos anos 1600, o inventor Cornelius Drebbel criou essa engenhoca aqui, um barco a remo fechado conectado à superfície por uma tubulação de ar. E esse é considerado o primeiro submarino da história. Nos séculos seguintes, versões mais modernas foram sendo desenvolvidas com motores a ar comprimido, combustão, diesel e até energia nuclear. E essas tecnologias permitiram mudanças nas estratégias militares nas guerras, com novas possibilidades de espionagem e de ataques aos inimigos. Por isso, diversas nações começaram a investir no desenvolvimento de submarinos, numa corrida que até lembra a corrida espacial durante a Guerra Fria. E assim como a Guerra Fria acabou impulsionando a exploração do espaço, essa corrida submarina intensificou a exploração dos oceanos. Cada vez mais novas invenções se tornavam capazes de alcançar pontos ainda mais profundos. Nos anos 1930, os americanos William Beebe e Otis Barton foram os primeiros a atingir os 1.000 metros de profundidade. Eles usaram uma batisfera, que é essa bola de ferro minúscula, só de olhar pra isso já me dá claustrofobia. E essa marca foi sendo ultrapassada em outros mergulhos nas décadas seguintes, quando nomes importantes para a oceanografia fizeram grandes avanços para a ciência e até para o cinema. Foi o caso do documentarista francês Jacques Cousteau, que desenvolveu nos anos 40 o Aqualung, que é um equipamento com cilindros de ar para poder filmar na água com mais facilidade. Mas foi em 23 de janeiro de 1960 que a história definitivamente foi escrita. O explorador suíço Jacques Piccard e o americano Don Walsh embarcaram no submersível Trieste. Eles desceram durante exatas 4 horas e 47 minutos em direção à Fossa das Marianas e se tornaram os primeiros seres humanos de todos os tempos a alcançar o ponto mais profundo do planeta Terra. E isso aconteceu quase uma década antes da chegada do primeiro homem à Lua. E assim como na conquista espacial, foi um feito que se repetiu poucas vezes dali em diante. Na verdade, a pessoa seguinte a descer até a Fossa das Marianas só fez isso mais de 50 anos depois, em 2012, e foi ninguém menos do que James Cameron, diretor de Titanic, não do navio, do filme. E ele é um apaixonado pelo mundo embaixo da água. E isso significa que durante muito tempo da nossa história, mais seres humanos já tinham pisado na Lua do que chegado no fundo dos oceanos do nosso planeta. Afinal, 12 pessoas já estiveram na Lua. Foi só alguns anos atrás que o time dos exploradores aquáticos virou o jogo contra o time dos astronautas. E isso só foi possível graças à criação do Limiting Factor, que é um veículo submarino ultramoderno que já fez cerca de 20 viagens ao fundo do mar. E com isso, hoje em dia, 27 pessoas já chegaram aos quase 11.000 metros de profundidade da Terra. Mas como exatamente a gente sabe essa medida? Não só da Fossa das Marianas, mas de todos os outros pontos profundos do oceano. Afinal, se é uma região tão inexplorada, então quem garante que não exista um ponto ainda mais fundo? Pois então, o mapeamento do leito marinho é um grande desafio. Inclusive, até os mapas de Marte são melhores do que a cartografia do nosso próprio planeta. Pelo menos se você levar em conta os relevos embaixo da água. Os mapas de Marte têm uma resolução de 5 metros por pixel, guardem isso. Já no caso dos oceanos, cada pixel engloba cerca de 1.500 metros, ou seja, o nível de definição é muito menor. E uma das causas é que os satélites não conseguem fotografar o fundo do mar. Mesmo assim, as fotos à distância podem ajudar de uma outra maneira, que é bem inusitada. Você talvez não saiba, mas o mar não é exatamente todo reto, lisinho. Existem pequenas variações, que são partes um pouco mais altas e algumas outras partes um pouco mais baixas. E isso, atenção, é um reflexo do formato do solo milhares de quilômetros lá embaixo. Ou seja, se existe uma pequena montanha lá no leito oceânico, no fundo,
a água nessa região vai ser um pouquinho mais alta do que nos arredores. E isso permite que, mesmo sem entrar na água, cientistas descubram mais ou menos como que é o formato do fundo do mar. Acontece que esse método não tem tanta precisão. Existem muitas irregularidades no solo submarino, assim como no solo aqui fora. Então, o jeito para fazer uma medição mais detalhada é recorrer a outras técnicas. E uma das mais tradicionais é a utilização de sonares. Alguém em um barco envia um sinal para o fundo do mar e essa pessoa vê quanto tempo demora para esse sinal voltar e com base nisso é feito o cálculo para descobrir qual que é a distância exata daquele ponto. Mas não é muito difícil de imaginar que fazer isso sozinho para um mar inteiro seria um processo que duraria pelo menos décadas. Por isso foi criada uma força-tarefa chamada Seabed 2030, uma iniciativa que reúne embarcações de diferentes partes do mundo. E a ideia desse projeto é mapear até 2030 literalmente todo o solo submarino. E com muito mais precisão do que os mapas atuais. Lembra daqueles 1.500 metros por pixel? A ideia é chegar a 800 metros por pixel nas regiões mais afastadas e a apenas 3 metros nas zonas mais movimentadas. A missão é difícil, mas o projeto está indo bem. Quando ele começou em 2017, só 6% do fundo do mar tinha sido mapeado. E hoje em dia esse número já passou de 20%. E aí existe um temor de que o mapeamento detalhado poderia trazer problemas para o meio ambiente, porque ele facilitaria a extração de recursos naturais. Muito além do petróleo, a mineração no oceano profundo pode levar à exploração de sedimentos como manganês, ferro e outros metais, além dos nódulos polimetálicos que podem ser usados na fabricação de baterias, painéis solares e até na indústria bélica. Bom, de fato o ser humano tem a capacidade de causar estrago em tudo que ele toca. Não à toa já foram encontrados até sacolas plásticas nas fossas marianas. Mesmo assim, a gente não pode temer a informação. Optar por se manter na ignorância, por ter medo do progresso, é ir radicalmente contra a ciência e contra o próprio espírito explorador do ser humano. Um estudo em detalhes sobre o que existe no fundo do mar pode oferecer muitos benefícios para todos nós. O mapeamento pode facilitar, por exemplo, a busca por destroços de navios e aviões, a instalação de cabos de internet, o entendimento sobre correntes marítimas, as projeções sobre o aumento do nível do mar e até mesmo as previsões de tsunamis. Ou seja, mapear o fundo do mar pode salvar vidas e ainda ajuda a proporcionar para a humanidade um sentimento empolgante de descoberta. Aquele mesmo ímpeto que levou os nossos antepassados a desbravar os oceanos ou a conquistar o espaço e que agora está acontecendo pela última vez no nosso planeta. Afinal, o fundo do mar é a fronteira final para a humanidade na Terra. É a única parte do mundo que ainda é verdadeiramente desconhecida. Um lugar misterioso, repleto de segredos, que aos poucos estão sendo revelados bem diante dos nossos olhos. E isso é fascinante. Muito obrigado e até a próxima. Tem até muito bicho, filho. Bicho pré-histórico aí, tem certeza que tem. Certeza absoluta, velho. Absoluta.